vai na pressão agora, pista da esquerda do João da vem comigo meu povo. E o jornalismo vem contando, ele na batida de massa de emoção, passou, balançou, categoria que vem com ele é categoria 15, o João vem contando, vem forte, e comigo na batida de emoção da contranação, o que é isso? Emoção aqui diretamente do Vitório, 30 segundos, festival do Vitor e Garanhuns, olha como o João, passou, balançou, vem chegando no lado, já passou de um lado, já passou ligeiro lá o garoto da categoria Costa Livre. Já vem contando no João, vem comigo o João, ele que representa na pirata, capital do João, o Flamengo, capital do Estado do meu garoto. Entra cima agora, entra nessa bota agora, o João agora vem comigo, é pressão no acelerador. Entra na pirata, o Brasil, o Ronaldinho, passo do gol.